Hoje nós vamos avançar, vamos estudar o terceiro dia. Começa no capítulo 1, versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Esse é o texto para a gente refletir sobre ele. Não é? Nós vamos dar um pontapé inicial, depois o Tiago, quem quiser comentar alguma coisinha, né? Como nós estamos aqui procurando uma interpretação que saia apenas do aspecto literal do texto, evidentemente nós não precisamos focalizar aqui mares e terra seca. Isso aí, até mesmo uma criança percebe como que a terra seca se destaca dos oceanos, da maior quantidade de água. Não é esse o ponto, né? O que é relevante para a gente aqui é falar sobre o reino vegetal. Essa transição, porque até agora dos dias nós vínhamos num processo que não dizia respeito à vida orgânica. Processos que tocavam no plano material a vida inorgânica. E agora, na criação, surge a vida orgânica. Como a nossa abordagem é espiritual, como o nosso foco é voltar para nós mesmos, é impossível não falar da evolução espiritual. E para isso, nós nos socorremos do livro Evolução em Dois Mundos. Esse é um livro curioso, né? Muito interessante. E ele já começa no título, Evolução em Dois Mundos, mostrando que a evolução é um processo como se fosse um frescobol. Ora a bolinha está no mundo espiritual, ora a bolinha está no mundo físico. E essa troca vai ocorrendo e nem sempre é possível catalogar os elos da evolução se nós examinarmos apenas o mundo físico. Sem os ascendentes espirituais, é impossível nós fazermos uma localização precisa da evolução material. E como nosso intento aqui é, hoje especificamente, trabalhar o reino vegetal, nós encontramos um texto, está no capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, cujo capítulo é Evolução e Corpo Espiritual. No primeiro item, André Luiz dá o nome de Primórdios da Vida. E no segundo item ele chama de Nascimento do Reino Vegetal. Então a primeira pergunta que nós nos fazemos, e essa é uma pergunta que sempre deve ser feita quando estamos diante de um texto de Emmanuel de André Luiz, é: por que esse título? Por que esse título? É claro que numa técnica de escrita, um bom escritor não dá títulos inocentemente, a esmo, não é? Todo bom escritor carrega de intencionalidade os títulos
E quando se trata da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, especialmente a assinada por Emmanuel e André Luiz, os títulos são roteiro interpretativo. Ao nomear um capítulo, André Luiz está direcionando a nossa mente para o fio condutor do raciocínio. Então a gente lembra da história de Joãozinho e Maria, né, que vai colocando os grãozinhos numa floresta, na intenção de não se perder. Então aqui o título funciona para a gente como esse elemento condutor. E se nós vamos falar de nascimento do reino vegetal, por que o título do capítulo é Evolução e Corpo Espiritual? E se nós estamos falando do terceiro dia da criação, em que narra o reino vegetal, por que estamos trazendo aqui a Evolução em Dois Mundos? Isso nos leva a refletir algo muito importante sobre o princípio inteligente e a sua ascensão espiritual. Essa ascensão espiritual, ela é desenvolvida mediante uma argila que é colocada nas mãos do princípio inteligente. Vamos dizer, eu estou usando uma metáfora aqui, né? Quase que poética, porque o princípio inteligente não tem mão, né? Mas, ao formar o seu corpo espiritual, o princípio inteligente, ele ganha experiência. E ele ganha complexidade. Por que ele ganha complexidade? Porque ele desenvolve a forma. Forma e função. Então, quando o princípio inteligente está manejando um corpo espiritual unicelular, não é o mesmo que nós, espíritos já num grau de evolução adiantado, manejarmos bilhões, trilhões de células, quase que num regime de automatismo. Esse automatismo ele foi desenvolvido à custa de muita repetição, de muito esforço. É quase que uma habilidade manual. Você vê um grande pianista, um grande violonista, um grande músico, tocando, um grande concertista mesmo, né? Parece fácil, né? Você tem uma impressão de, olha, só pegar esse instrumento, gente, é tão simples, né? Porque a gente não se dá conta da complexidade dos movimentos físicos que ele está fazendo, porque aquilo automatizou. E a evolução também. E como que começa essa história? André Luiz diz assim: a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Por que André Luiz usa essa expressão sementes da vida? Ele está se referindo ao princípio inteligente. Vai dizer aqui. Chama o princípio inteligente, tem 3 denominações aqui no texto: mônadas, princípio inteligente e sementes da vida. E é interessante que o texto de Gênesis, ao falar do reino vegetal, insiste na questão da semente. Um conceito de algo micro, centrado, que vai se desenvolvendo, vai desabrochando. Então, vamos lá. Então, a fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos. Vê que é o terceiro dia do Gênesis.
A água quase que cobrindo toda a terra seca e uma água quente. Invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Olha que interessante. Então, a terra foi recoberta de uma espécie de um creme cheese, assim, um chantilly, né? Um chantilly. Foi recoberto. Espiritual. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Quer dizer, é como se fosse uma geleia que é um berçário de princípios inteligentes, que são as sementes da vida. Nós estamos trazendo isso aqui para abordar que o texto não está falando simplesmente da semente de laranja, de limão, da semente. Está falando dessa semente também. Mas isso tem uma repercussão espiritual. Ou melhor, o mundo material é que é uma repercussão do espiritual. É por existir uma semente que se chama princípio inteligente que há uma semente física. Não é? Porque a realidade primeiro está no espiritual, depois que ela vai se manifestando no mundo material. Trabalhadas as sementinhas no curso dos milênios, pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores. Isso é interessante. Permutando-os entre si. Olha que interessante isso. Cada um apresenta seus valores e há um processo de troca, de permuta. Sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos. O que ele está dizendo aqui agora? Falou em protoplasma, surge a possibilidade da vida orgânica. Não vamos entrar em detalhe técnico de biologia, que não vem ao caso, né? Não vem ao caso. Aqui surge a possibilidade. Mas o importante salientar é que o surgimento da vida orgânica já é uma materialização de algo que aconteceu antes, num nível espiritual. Bom, as mônadas foram trazidas, nós não sabemos de onde, André Luiz não entra nesse detalhe. E é natural, né? Porque aí nós estaríamos entrando em arcanos do conhecimento espiritual, conhecimentos que estão reservados aos ministros do Cristo, que operam as energias e operam a evolução do orbe. De onde foram trazidas essas mônadas, em que condições, onde elas estavam, como é que elas foram reunidas, que valores eram esses que elas apresentavam, onde que elas desenvolveram esses potenciais, esses valores, são questões que permanecem em aberto e permanecerão em aberto por muito tempo. E é bom que seja assim, afinal de contas, nós temos que ter alguma coisa para fazer durante a nossa eternidade. Nascimento do reino vegetal. Aparece os vírus, com ele surge o corpo primacial da existência, e aí ele começa a falar umas questões técnicas e diz assim: evidenciam desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos. Olha o que o Gênesis fala: conforme a sua espécie, plasmando pela reprodução assexuada as células primitivas, que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Está aqui. Bom, o interessante disso aqui, só para fazer uma referência agora para a gente entrar, né, que eu trouxe hoje até um exemplar vivo do reino vegetal. João Gabriel me emprestou.
2 cactos. Isso. 2 cactos do João. Aqui, tá bom? Vou sair da cena. Não. Então vamos lá. O André Luiz desenvolve um raciocínio que o espírito tem um corpo mental e não fala nada sobre ele. Esse corpo mental gera um corpo material. Ele chama esse corpo de o verdadeiro corpo físico, que é o perispírito. Olha que interessante. E esse perispírito, por sua vez, gera o corpo físico. Então, o corpo físico é apenas uma máxima densificação do nosso corpo físico. Físico no sentido de material, que é o perispírito. E ele diz que esse perispírito, esse corpo do espírito, que não é o corpo mental, esse sim mais com caráter de perenidade, né? O perispírito tem vida útil. Olha que coisa. Quer dizer, não é um corpo. É um corpo também que está sujeito aos seus processos de envelhecimento. E aí necessita depois refazer-se. E aí ele cita processos lá que não vem ao caso. Porque a matriz, o código, está no corpo mental. O perispírito é um corpo denso. Ok. Estamos dizendo isso por quê? Quando o princípio inteligente dá um passo em direção ao reino vegetal, teve uma grande festa na governadoria do orbe. Quem patrocinou a festa foi Jesus. Eu não fui, não sei como foi. Mas que teve. Todos os ministros do Cristo, aquela festa espiritual, aí comemoraram a festa longa, né? Para comemorar. Por que isso? E aqui eu preciso agradecer que tudo que eu vou falar aqui agora eu sou devedor da Ana, da terra de Ismael. A Ana é uma pós-doutora em bioquímica e que sentiu uma vocação espiritual espírita, né? Ligada lá a sacramento, ao trabalho do Eurípides Barçanufo, sentiu uma vocação enorme para trabalhar com as plantas, com a fitoterapia, homeopatia, etc. E o lugar chegou, né, uma fazenda, e eles fazem uma observação enorme. Então eu vou dizer aqui, para a gente ter uma ideia, porque a gente fala assim, evolução. O Leon Denis, né, dorme no mineral, desperta no vegetal, para a gente ter uma ideia do que a Ana me contou da experiência dela com as plantas e do reino vegetal. O que a Ana me disse, como bioquímica e como uma especialista nessas plantas, na fitoterapia, até porque ela aprendeu muito com os índios da região, né? Segundo ela, eu não tenho conhecimento para avaliar isso, o reino vegetal é um dos mais organizados da natureza. Ele é extremamente complexo e organizado. Mas de uma organização tremenda. Essa organização ela tem 2 aspectos. Um aspecto que é bioquímico, que é físico. Então, olha aqui, que coisa maravilhosa. Olha a complexidade disso. Um pequeno cactus. E o que a Ana me disse? Do ponto de vista genético, bioquímico, eu estou segurando nas minhas mãos, segundo ela, uma biblioteca mais sofisticada do que a de Alexandria.
O código genético dessa plantinha aqui não foi mágica. Não foi Jesus assim que estalou o dedo e tchum, saiu o cactus desse jeito aqui. Isso aqui foi elaborado, foi construído num processo de experimentação, de seleção, de desafios, de adaptação, de progresso. Até que essa planta adquiriu um grau máximo de adaptabilidade. Por que eu digo máximo? Porque ela não tem condição de ser mais adaptável do que a espécie dela permite. Entende? Então, por exemplo, o cactus não vai ser uma samambaia. Ele precisa de pouca água, muita luz, muito sol. Algumas outras plantas precisam de muita água, pouco sol. Então, dentro dessas características que ele desenvolveu, olha que interessante. Há aqui uma biblioteca codificada no DNA. E o princípio inteligente que vem estagiar aqui, porque tem princípio inteligente aqui estagiando. Eu estou mostrando o cactus, mas tem um princípio inteligente. Ele não tem nome ainda, porque o João não deu nome para ele. Mas ele tem um nome. João Gabriel vai dar um nome dele ainda. Tem um princípio inteligente aqui. Ele não fala ainda a nossa língua, tá? Ele fala outro idioma, não o nosso. Ele está aqui. E ele está aqui lendo a biblioteca. Então, esse é um aspecto bioquímico. Evidentemente, se eu ingerir esse cactus, ele pode acontecer de tudo, inclusive nada. Né? Qualquer planta que você ingerir pode acontecer de tudo, inclusive nada. Porque tem uma reação bioquímica, tem um processo bioquímico. Mas agora tem um aspecto interessante. E aí a Ana começou a tratar comigo. E aí ela discorreu sobre a destruição, entra-se na floresta amazônica, em vários outros lugares, destroem espécies que sequer foram estudadas, que são crimes mais graves do que a queima da Biblioteca de Alexandria. Porque é a riqueza da natureza, da organização. E aí ela começou a me dizer sobre a organização do reino vegetal, que é o que eu queria entrar aqui agora. Para a gente extrair os elementos espirituais do que o texto está dizendo. Só fica parecendo assim, e disse Deus, tem a planta com várias sementes, aí teve a banana, a laranja, o abacaxi. Não é só isso. Então ela disse assim, na observação dela, da Ana, um morador de uma casa, se tiver condições de nascer planta na casa dele, né, porque tem que ter uma terra, evidentemente, não vai nascer uma planta na parede, né, do apartamento. Mas se tiver condições, é uma coisa curiosa, nasce sempre o mesmo tipo de planta. Que é uma planta que guarda uma sintonia com o psiquismo daquele morador.